Olá, pessoal do sétimo ano do Instituto Ana Nery. Gente, nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, certo? E a gente vai falar um pouquinho a respeito da dificuldade de escoamento da produção, no caso da produção agrícola. Também vamos falar um pouquinho sobre estrutura fundiária, êxodo rural e reforma agrária, tá? Esses conceitos, gente, que estão muito ligados a questões aí dessa atividade econômica do Brasil, que é a agropecuária. A gente já viu em outras aulas o que é agropecuária, o que é agroindústria, também vimos a respeito de transgênicos, né? E também vimos aí alguns produtos agrícolas brasileiros que são exportados. Então, ó, uma dessas dificuldades que a gente vai ter aí no caso com esses produtos agrícolas é a questão do escoamento. O que é o escoamento? É mandar essa produção, né, até a questão do porto ou então dos meios de transporte aí que fazem essa exportação. Então, a logística aqui do Brasil, ela não é tão fácil, né? E também não é tão prática, tá? A gente ainda utiliza muitos transportes rodoviários, como a questão de caminhões, carretas e tudo mais, e a gente também tem aí alguma dificuldade com questão de estradas, tá certo? Vamos fazer a leitura aí na página 88, onde tem dificuldade de escoamento de produção, para que a gente possa entender melhor esse assunto. Aí diz assim, ó. Um dos principais gargalos do desenvolvimento brasileiro são os problemas com infraestrutura. Quando a gente fala de gargalo do desenvolvimento, a gente está falando realmente de um problema, né, que impede aí o crescimento ou o desenvolvimento do país, certo? Aí, no caso, problemas com a infraestrutura, aqui, quando a gente está falando de agropecuária, a gente está falando realmente dessa dificuldade de exportar, dessa dificuldade de manter os grãos de forma que ele fique armazenado sem que a gente perca parte da produção. Então, toda essa dificuldade aí que a gente enfrenta devido à pouca tecnologia, tá? Vamos continuar. A agropecuária, apesar do contínuo crescimento da produção, enfrenta problemas como portos com pouca tecnologia, transporte em caminhões que encarecem o preço e diminuem a competitividade no mercado externo, além de poucos silos para armazenamento dos grãos. Então, ó, países como Estados Unidos, Canadá, né, eles utilizam muito a questão do transporte ferroviário. O que é que o transporte ferroviário oferece de vantagem? No caso, gente, os trens, eles levam uma quantidade muito maior, né, do que os caminhões, além da gente também contar com a praticidade de tirar os containers, né, de cima dos trens e já colocar diretamente nos navios, além também de baratear o custo devido aos trens serem um transporte mais em conta, né? Gasta menos combustível, leva muito mais mercadoria de uma vez só. Então, o transporte ferroviário seria uma boa opção para baratear o nosso produto. Só que acontece o que a maioria das ferrovias aqui no Brasil, elas foram abandonadas, né? A exemplo disso, nós temos aqui na nossa cidade uma ferrovia que foi abandonada. Nós temos estações, né, que no caso foram totalmente desativadas e só tem mesmo o trem que funciona. Na época do São João, né, que é na época da festa junina aqui na nossa cidade, e que no caso funciona com a intenção apenas de turismo. Então, em todo o Brasil, gente, as ferrovias elas foram praticamente abandonadas totalmente, tá? Então, a gente utiliza muito o transporte rodoviário, que é um transporte que encarece bastante essa questão da exportação. Aí nós temos, ó, uma imagem, né, mostrando o mapa do Brasil e mostrando a ferrovia transcontinental, ou seja, que atravessa aí, no caso, todo o país e chega até o Peru, tá? Então, essa ferrovia, ela sai do porto de Açu, né, no Rio de Janeiro,
e ela vai até o Porto Ilo, que fica lá no Peru. Aí aqui na legenda diz assim: trens em barcas e em hidrovias são os transportes ideais para o escoamento e produção de grãos em longas distâncias. Os chineses, interessados em diminuir os custos de produção do Brasil, já que são nossos maiores compradores, estão a financiar uma ferrovia que dará a saída dos grãos produzidos em nosso país pelo Oceano Pacífico através da ferrovia intercontinental. Então, a ferrovia, gente, aí que realmente interessa aos chineses, né, para facilitar e baratear essa exportação aí de grãos, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura fundiária, êxodo rural e reforma agrária. Gente, ó, quando a gente fala em estrutura fundiária, a gente realmente está falando da forma como a gente divide ou como a gente distribui as propriedades rurais, tá? Então, as propriedades rurais aqui no Brasil, elas estão divididas de forma desigual, tá? Porque a gente vai ter muitos latifundiários com muita terra, né? Enquanto os minifundiários estão com pouquíssima terra, mesmo sendo uma maior quantidade de pessoas, tá? Então, a gente tem milhões de pequenos agricultores, né, de pessoas que realmente trabalham no campo, ou então que querem realmente trabalhar no campo, mas que contam com pouquíssima terra ou nenhuma terra, tá? Enquanto há poucos, digamos assim, poucos latifundiários, para a quantidade de terras que eles possuem, tá? Que no caso aí favorece a questão do agronegócio, a questão da agropecuária comercial. Então, a estrutura fundiária é essa forma aí dessa distribuição de terras. Embora seja uma distribuição desigual, né? É a distribuição que nós temos há muitos anos aqui no Brasil, né? Então, o que é que a gente poderia fazer para solucionar essa dificuldade aí nessa distribuição? Era a questão da reforma agrária, que no caso é uma redistribuição de terras para que todos possam ter terras. Só que acontece que a reforma agrária ela não no caso, ela não aconteceu aqui no nosso país por questões políticas, por questões de conflitos de terras, por questões aí de interesses dos próprios latifundiários. Então, a gente não teve ainda a reforma agrária, tá? Mas espera aí que a gente já entende realmente o conceito de reforma agrária. Vamos falar sobre estrutura fundiária, vamos começar a leitura para a gente entender melhor esse conceito. Então, gente, aqui, ó, na página 88 ainda de vocês diz assim: a concentração de terras é um dos mais sérios problemas brasileiros. Podemos identificá-las estudando a estrutura fundiária, ou seja, o modo como as propriedades ou estabelecimentos rurais estão distribuídos entre a população. A origem da estrutura fundiária brasileira remonta ao século XVI, quando ainda éramos colônia de Portugal. De lá para cá, o cenário da questão fundiária do Brasil mudou muito pouco. Continuamos com uma extrema desigualdade na distribuição social da terra, a maior parte das terras ocupadas por estabelecimentos rurais com área superior a 1.000 hectares. Um hectare corresponde aí a 10.000 metros quadrados, tá? Então, 1.000 hectares é 1.000 vezes 10.000 metros quadrados. Aí, uma área superior a 1.000 hectares pertence a uma pequena parcela dos brasileiros, que são os latifundiários. O que sobra está distribuído entre milhões de pequenos proprietários, os minifundiários, donos de pequenos lotes que muitas vezes não conseguem sequer produzir alimentos para manter sua família, isto é, praticam a agricultura de subsistência. Como a gente já viu em outras aulas, a gente tem esses dois tipos de agricultura. A comercial, que eu falei para vocês agora há pouco, que é a agricultura que, no caso, atende aí a questão da exportação, e a agricultura de subsistência, que é a agricultura que a gente também chama de agricultura
familiar, tá? Que a agricultura é praticada em pequenas propriedades que atendem aí a maior parte da população brasileira mesmo, porque aí no caso ela abastece o mercado interno, tá? Ela abastece no caso os pequenos supermercados, o mercado interno aí no caso as feiras, os mercados e toda a população que realmente produz, tá certo? Por isso que a gente chama de agricultura de subsistência ou então de agricultura familiar, ok? Aí aqui, ó, diz, continuando a leitura, sem condições de se manter no campo, muitos desses agricultores migram para a cidade, que no caso dá origem a esse outro conceito que a gente vai ver hoje, que é êxodo rural, né? O êxodo rural, gente, ele acontece muito devido a essa questão aí da estrutura fundiária, porque no caso, como a gente tem essa distribuição desigual das terras, ou seja, as propriedades não são todas iguais, nem em tamanho, nem em produtividade, nem em investimento, aí boa parte desses agricultores realmente procuram aí migrar para as cidades, né? Porque ou não possuem terra, ou então não conseguem aí concorrer, né, com propriedades maiores, tá? Com a produtividade maior. Então, muitas vezes alguns agricultores não conseguem se manter no campo e procuram aí migrar para as cidades. Então, isso é o que a gente chama de estrutura fundiária brasileira, que causa aí o êxodo rural, né? Que é a saída do homem do campo para a cidade, tá? Ou seja, a saída de várias pessoas do espaço rural para o espaço urbano. Então, ó, aqui no Brasil, a gente já teve algumas medidas aí, né, para tentar melhorar essa estrutura fundiária, né? A gente já teve aqui no Brasil, estabelecido em 1850, uma lei que a gente chamou de Lei de Terras, né? No caso, essa lei, ela dizia o seguinte, que as terras passariam a ser vendidas pelo governo, tá? E para adquirir, no caso, era necessário pagar por elas. Então, as pessoas elas não podiam simplesmente tomar posse, né, das terras, elas tinham que pagar ao governo. E isso favoreceu os grandes fazendeiros, porque os fazendeiros, eles tinham mais dinheiro, claro, né? E eles acabavam comprando muita terra do governo. Então, isso aí aumentou ainda mais a estrutura fundiária. Então, aumentou aí essa concentração de terra na mão de poucas pessoas, né? Então, essa lei, no caso, aconteceu aí baseada em algumas distribuições de terra que a gente tinha lá na Europa, ok? Aí a gente também teve aí, no caso, em 1964, uma coisa chamada Estatuto da Terra, tá? Esse Estatuto da Terra foi um decreto que, no caso, foi criado aí pelo governo federal em 1964 e ele instituía aí um projeto de reforma agrária, mas não teve mudanças, né, significativas com esse Estatuto da Terra. As políticas agrárias elas continuavam privilegiando aí os grandes proprietários e no caso, gente, na Constituição de 1988 também colocaram aí a reforma agrária como uma das principais medidas a serem tomadas aqui no nosso país para melhorar a economia, para melhorar essa distribuição de terras, para melhorar a questão do campo, mas aí não aconteceu também, né? Desde 1988 está na Constituição, a gente está aguardando que aconteça a reforma agrária, mas há algo, né, que impede, que é justamente aí o monopólio aí dos grandes latifundiários, né? Os latifundiários, eles realmente comandam aí essa questão do campo, tá? Vamos continuar a leitura. Aqui diz assim, ó. Assim, num país tão extenso de dimensões continentais como o nosso, com tantas áreas agricultáveis, a concentração de terra gera
profundas desigualdades sociais. Segundo o IBGE, há no Brasil cerca de 32 milhões de pessoas morando no campo. A maioria delas, cerca de 26 milhões, aproximadamente 5 milhões de famílias, vive abaixo da linha da pobreza absoluta. Por isso, são pessoas que precisam da terra para garantir a sua sobrevivência. Sendo assim, podemos afirmar que a fome que atinge milhões de brasileiros não é causada pela falta de alimentos, nem de terras para plantar, mas do injusto modelo agrícola e econômico que exclui milhões de pessoas do processo produtivo e as impede de comprar os alimentos necessários à sua subsistência. Então, a gente tem uma imagem aí mostrando a colheita da cana-de-açúcar. Em algumas regiões ainda é feita de forma arcaica. O que é essa forma arcaica? Ainda é da forma muito tradicional, gente, de ainda usar, né, os agricultores com a forma manual mesmo, né, sem ajuda de nenhum equipamento de proteção, sem a ajuda de nenhum equipamento para auxiliar essa colheita, né? Então, por isso que a produtividade aí nesses locais ainda é muito baixa, tá certo? Aí aqui, ó, nós temos a continuação aí, falando o seguinte: essa situação vem se agravando desde a década de 1970, com a expansão da atividade agrícola fortemente baseada em grandes propriedades, na monocultura, que é quando a gente planta um único produto, né? Seja a soja, a cana-de-açúcar ou algodão, e na mecanização da produção, principalmente na Amazônia, onde se agravam os conflitos por terras e os problemas sociais gerados pelo intenso êxodo rural. Muitos desses problemas poderiam ser evitados caso o país promovesse uma reforma agrária. Então, a gente tem vários problemas, gente, no campo. Hoje em dia, né? A gente tem a questão aí do movimento do MST, que vocês vão ver aí nas próximas páginas. A gente tem aí na página 90, falando a respeito do movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui no nosso país, que é um movimento que luta aí mesmo pela reforma agrária, pela redistribuição de terras. E a gente tem outros conflitos aí no campo, né? Como o caso de locais que são ocupados por grileiros e outras questões que a gente ainda vai estar vendo, tá certo? Aí embaixo a gente tem um conceito de reforma agrária. Ó, diz assim: a reforma agrária é um processo de democratização da propriedade da terra. O que é essa democratização? É a divisão justa, né? A divisão igualitária, a divisão igual aí de terra para todo mundo, tá? Para todo mundo que realmente depende da terra para produzir, tá? Aí aqui diz assim: é um processo de democratização da propriedade da terra, isto é, uma nova organização da estrutura fundiária com o propósito de promover uma distribuição mais justa das terras. A Constituição de 1988 prevê a reforma agrária e diz que ela deve ser feita para que a terra cumpra sua função social, ou seja, produzir para alimentar e servir como fonte de emprego para os trabalhadores rurais. Por isso, as áreas que devem ser imediatamente distribuídas são aquelas que foram ocupadas ilegalmente, e os grandes latifundiários improdutivos, terras que ficam paradas sem produzir nada, esperando uma maior valorização. Mas, se a Constituição prevê a reforma agrária, por que ela ainda não foi realizada? Porque no Brasil, como você acompanha neste capítulo, a terra é um fator gerador de poder e de riqueza. Logo, toda proposta para redistribuir as terras para as populações mais pobres gera muita polêmica entre aqueles que dirigem a economia do país. Assim, essas elites fazem de tudo para impedir a reforma agrária e manter o seu poder. Aí a gente tem uma imagem, gente, de uma pessoa, né? Aí no caso na rua, e diz assim, ó: muitos trabalhadores rurais, por falta de oportunidade de meios de subsistência, têm como única possibilidade imigrar para os centros urbanos, onde muitas vezes, sem qualificação profissional,
passa a mendigar ou viver de subempregos. E por fim, a gente tem uma charge aí mostrando o seguinte: será que até crescer o país consegue, será que até crescer o país conseguirá uma forma diferente de distribuir as terras? Aí na legenda diz: a simples distribuição das terras não garante o sucesso de uma reforma agrária. É necessário que sejam tomadas medidas, principalmente por parte do governo, para que a distribuição de terras seja acompanhada de recursos para produzir, assistência técnica ao produtor, criação de infraestrutura nos assentamentos, como a construção de escolas, postos de saúde e sistemas de transporte e armazenamento da produção. Então, a distribuição de terras, no caso a reforma agrária, ela precisa acontecer, mas também precisamos, né, ter uma boa estrutura para que esses trabalhadores eles possam produzir nessas terras que antes eram e são, né, improdutivas. Então, ter terras, somente ter uma boa quantidade de terras não é fator, né, de produção aí para o nosso país. A gente precisa ter terras e precisa produzir nessas terras. Então, a maioria das terras são improdutivas porque estão na mão desses grandes latifundiários, ok? Então, isso é o nosso conceito aí, gente, de reforma agrária, tá? O conceito que está no livro de vocês é realmente aí mostrando o processo de democratização. Há conceitos mais completos que vocês podem pesquisar e ver um pouco mais a respeito desse assunto, certo? Então, pessoal, bons estudos. A gente continua na nossa aula online.